Se eu te dissesse que existe um animal capaz de arrancar o braço de um ser humano com uma única mordida e que outro, muito parecido com ele, pode atravessar o casco de uma tartaruga como se fosse papel, qual dos dois você acharia mais perigoso? Agora, a parte curiosa. Esses dois monstros são tão parecidos que muita gente nem consegue dizer quem é quem. Mas a diferença entre eles pode significar a vida ou a morte, tanto para presas quanto para humanos. Hoje você vai descobrir, de forma definitiva, quem é o verdadeiro rei silencioso da água, o crocodilo ou o jacaré. E eu já adianto, o mais perigoso deles não é só o mais forte, nem só o maior. É o que une força, estratégia, território e comportamento. E se você ficar comigo até o fim, vai descobrir qual deles está mais perto de você do que imagina. Para começar, responde mentalmente. Se você estivesse em um rio escuro, sem nada por perto, e visse apenas dois olhos brilhando na superfície, o que você preferiria que fosse, um crocodilo ou um jacaré? Segura essa pergunta, porque até o final você vai ter uma resposta muito clara. E provavelmente vai mudar o jeito como você enxerga qualquer lago, rio ou pântano daqui para frente. Vamos começar pelo básico, mas de um jeito que quase ninguém te explica. Quem são esses dois monstros de verdade? E por que confundimos tanto? Primeiro, o nome. Muita gente acha que crocodilo e jacaré são praticamente a mesma coisa, só que em lugares diferentes. Só que, cientificamente, a história é outra. Eles pertencem à mesma ordem, Crocodilia, mas são de famílias diferentes. Os crocodilos são da família Crocodilidae. Já os jacarés pertencem à família Alligatoridae, que inclui os alligatores e caimões. É como se fossem primos próximos, mas não irmãos. Agora, fisicamente, existem diferenças claras, e essas diferenças têm tudo a ver com perigo. O crocodilo tem um focinho mais fino, em forma de V, enquanto o jacaré tem um focinho mais largo, em forma de U. E isso não é só estético, é funcional. O focinho do jacaré é perfeito para esmagar, quebrar ossos e cascos. Já o do crocodilo é mais versátil, bom para uma variedade maior de presas. Outra diferença crucial está nos dentes. Quando um crocodilo fecha a boca, você ainda vê dentes de cima e de baixo, principalmente um dente grande que fica encaixado na lateral, mas fica visível. No jacaré, quando ele fecha a boca, quase todos os dentes inferiores somem. Parece só um detalhe, mas pense nisso como uma pista. O crocodilo foi projetado para morder e segurar qualquer coisa com extrema eficiência. E se você ainda está comigo, agora vem uma parte que muda a forma como você enxerga o perigo. O habitat. Crocodilos estão espalhados por várias partes do mundo. África, Ásia, Américas e Austrália. Muitos deles vivem em água salobra ou até água salgada, como o crocodilo de água salgada, considerado o maior réptil vivo do planeta. Isso significa que eles podem aparecer em rios, estuários e até no mar, aumentando muito a área onde podem interagir com humanos. Já os jacarés, em geral, preferem água doce. Estão concentrados principalmente nas Américas. Você encontra jacarés no Pantanal, na Amazônia, em pântanos dos Estados Unidos, como na Flórida, e em rios com correnteza mais calma. Eles até podem tolerar um pouco de sal, mas nada comparado aos crocodilos. Então, pensa comigo. Quem tem mais chance de cruzar com pessoas, pescadores, barcos, turistas e aldeias litorâneas? O crocodilo. Isso já começa a inclinar a balança do perigo. Mas não é só onde eles vivem, é como eles vivem. Se você acha que a diferença está só no tamanho, segura um pouco. Nós vamos falar de tamanho, mas antes é importante entender o comportamento, porque o comportamento é o que realmente define o nível de risco. Em termos gerais, jacarés tendem a ser mais tímidos com humanos. Principalmente em áreas onde não são caçados, eles podem atacar sim, e chegam a ser perigosos. Mas muitas vezes preferem evitar confronto direto se tiverem uma rota de fuga. Eles são predadores poderosos, mas em muitos casos, mais reativos do que proativos em relação a humanos. Já os crocodilos, dependendo da espécie, podem ter um comportamento muito mais ousado. Alguns são conhecidos por atacar barcos, derrubar pessoas na água e até patrulhar áreas onde sabem que humanos usam para lavar roupa ou pescar. Eles não são apenas predadores de oportunidade. Alguns crocodilos se tornam verdadeiros especialistas em emboscadas contra humanos. Mas antes de decidir quem é o mais perigoso, vamos olhar para um ponto que todo mundo adora comparar: força e tamanho. Quem é o monstro supremo do tamanho e da mordida? Você provavelmente já ouviu falar no crocodilo de água salgada. Ele pode ultrapassar tranquilamente 6 metros de comprimento e pesar
mais de 0 quilos. Estamos falando de um animal do tamanho de um carro, mas com uma mordida mais forte já medida no reino animal. Testes indicam forças que podem superar 500 quilos por centímetro quadrado, uma pressão absurda, capaz de destruir ossos com facilidade. Enquanto isso, os jacarés, como o jacaré-açu da Amazônia, podem chegar perto dos 4 e até 5 metros em casos extremos, com centenas de quilos de peso. É gigante. É assustador? Muito. Mas, em média, o crocodilo de água salgada e o crocodilo do Nilo superam os jacarés em tamanho máximo e massa corporal. E quanto maior o animal, maior o impacto da mordida, maior a capacidade de abater presas enormes. E se você está pensando, então acabou, crocodilo ganha fácil, calma. Tamanho não é tudo. Até porque, mesmo um jacaré de 3 metros já é mais do que suficiente para matar um humano sem nenhum esforço. Agora, imagine isso. Um animal com uma mordida tão forte que, se pegasse sua perna, você não teria a menor chance de escapar puxando. Mas a verdadeira arma deles não é só essa força. É a técnica. A técnica conhecida como rolo da morte. Tanto crocodilos quanto os jacarés usam essa estratégia terrível. Eles mordem, seguram e começam a girar o corpo em alta velocidade na água. Esse giro dilacera músculos, arranca pedaços de carne e, muitas vezes, quebra membros inteiros. Para uma presa, principalmente mamíferos, isso é praticamente uma sentença imediata. Se você ainda está comigo, agora vale a pena se perguntar: se os dois têm essa técnica, o que realmente os diferencia no nível de perigo? Vamos olhar para as presas preferidas. Jacarés costumam se alimentar de peixes, aves, tartarugas, pequenos mamíferos e, em alguns casos, animais um pouco maiores que se aproximam demais da água. São fortes, eficientes, mas geralmente focam em alvos compatíveis com seu tamanho e com menor risco. Já os crocodilos, especialmente espécies como o crocodilo do Nilo e o crocodilo de água salgada, são conhecidos por caçar grandes mamíferos. Antílopes, búfalos, zebras, javalis e até, em alguns casos, outros predadores. Eles têm um perfil muito mais agressivo na escala alimentar. Não é raro ver relatos e registros de crocodilos atacando e arrastando animais enormes para a água. E aqui entra uma característica que quase ninguém comenta, mas que muda o jogo: o nível de tolerância ao risco. Alguns crocodilos são muito mais dispostos a enfrentar presas grandes e perigosas. Isso significa, na prática, que se um humano entrar na categoria de presa viável, o crocodilo não hesita tanto quanto um jacaré. Agora vamos entrar em um dos pontos mais fortes dessa comparação: ataques a humanos. No fim das contas, quando alguém pergunta qual é o mais perigoso, geralmente está pensando: qual deles é mais perigoso para nós? Estatisticamente, os crocodilos são responsáveis por muito mais ataques fatais a humanos do que os jacarés. Espécies como o crocodilo do Nilo, na África, e o crocodilo de água salgada, na Ásia e na Oceania, estão entre os animais mais letais do planeta em relação a ataques documentados. O crocodilo do Nilo, por exemplo, é temido em praticamente todos os países onde existe. Ele vive em rios usados por populações locais para pescar, tomar banho, lavar roupa, atravessar de um lado para o outro. Em muitas dessas regiões, os ataques são tão presentes no cotidiano que fazem parte da cultura, dos medos e das histórias tradicionais. Já os jacarés, como o alligator americano, apesar de atacarem humanos em algumas circunstâncias, causam significativamente menos mortes. Em locais como a Flórida, onde há muitos alligators e também muita gente, os encontros são até comuns, mas os ataques fatais não são tão frequentes quanto os ataques fatais de crocodilos em regiões da África e Ásia. Isso acontece por alguns motivos. Primeiro, o comportamento. Muitos jacarés tendem a evitar humanos, principalmente onde não se sentem ameaçados. Segundo, o tipo de hábitat. Em muitos lugares com jacarés, existe mais controle, fiscalização e infraestrutura. Já áreas com grandes crocodilos, muitas vezes, são regiões com pouca proteção e muita dependência dos rios. Mas tem um detalhe que pouca gente leva em conta, e é aqui que a coisa fica mais interessante: a percepção de medo nem sempre segue a estatística. Muita gente morre de medo de jacaré, porque está mais perto, porque vê em reportagens, ou porque mora no Brasil, por exemplo, e associa pântano a jacaré. Mas, objetivamente, em escala global, o crocodilo é mais perigoso para humanos. E se você ainda está aqui, agora vale a pena olhar para outro ponto fundamental: inteligência e estratégia. Sim, estamos falando de répteis.
E talvez você não pense neles como animais inteligentes. Mas tanto crocodilos quanto jacarés têm comportamentos que impressionam. Eles podem aprender padrões de comportamento de presas. Podem entender onde e quando animais se aproximam da água. Existem relatos de crocodilos que esperam em pontos específicos de travessia de gado, por exemplo. Eles sabem que em determinado horário, animais vão atravessar o rio, e eles se posicionam com antecedência. Além disso, já foram observados crocodilianos usando ferramentas. Alguns deles colocam galhos ou folhas no focinho, flutuando perto de áreas onde aves costumam procurar material para ninhos. Quando as aves se aproximam para pegar os galhos, são atacadas. Isso é estratégia. Isso é premeditação. Aqui entra a pergunta: quem, entre eles, leva essa astúcia a níveis mais assustadores? De forma geral, crocodilos de grande porte em regiões com alta competição por alimento tendem a apresentar comportamentos mais ousados e criativos na busca por comida. Não porque sejam mais inteligentes individualmente, mas porque vivem em contextos mais desafiadores. Isso favorece comportamentos mais arriscados e, consequentemente, ataques mais impressionantes. Jacarés também são inteligentes e usam estratégias de emboscada. Mas, no cenário geral de observações, os crocodilos acabam se destacando em situações extremas de predação, especialmente quando interagem com grandes mamíferos, incluindo humanos. Agora, vamos falar de outra coisa assustadora: resistência e adaptação. Se você pensa que mamíferos como leões e tigres são os maiores predadores do planeta, precisa comparar a resiliência deles com a dos crocodilianos. Crocodilos e jacarés estão na Terra há milhões de anos, praticamente como fósseis vivos. Sobreviveram a mudanças climáticas, extinções em massa e transformações radicais no planeta. Eles podem ficar longos períodos sem comer, às vezes semanas, até meses, dependendo das condições. O metabolismo é muito eficiente. Eles conseguem ficar totalmente imóveis na água, quase como estátuas vivas, esperando o momento perfeito para atacar. Isso faz deles predadores de paciência extrema. E quando se fala de sobrevivência sob condições extremas, tem um detalhe pouco comentado. Os crocodilos de água salgada podem nadar longas distâncias no oceano. Isso significa que eles podem alcançar ilhas distantes, novas áreas, novas populações de presas. Em termos de capacidade de expansão e impacto no ecossistema, isso é gigantesco. Enquanto isso, jacarés, por mais eficientes e fortes que sejam, ficam mais confinados a áreas dulcícolas. Eles dominam rios, lagos, pântanos, mas não têm a mesma capacidade de cruzar grandes trechos marinhos. Se você ainda está comigo, percebeu que, capítulo após capítulo, a balança parece pender cada vez mais para um dos lados. Mas ainda falta falar de um ponto essencial: o impacto ecológico. Quem entre crocodilos e jacarés? Mais importante para manter o equilíbrio do ecossistema? E isso tem tudo a ver com perigo. Tanto jacarés quanto crocodilos são predadores de topo de cadeia alimentar. Isso significa que eles controlam populações de outras espécies. Sem eles, alguns animais se multiplicariam demais, causando desequilíbrio, destruição de vegetação, alteração da qualidade da água e colapso de cadeias alimentares. Por exemplo, jacarés ajudam a controlar populações de peixes, capivaras, aves aquáticas e outros animais que, se multiplicassem sem controle, poderiam devastar recursos locais. Eles também criam buracos de jacaré, depressões na lama que acumulam água durante a seca, servindo de refúgio para outras espécies. Ou seja, eles não são apenas predadores, são engenheiros do ecossistema. Crocodilos, por sua vez, fazem algo semelhante, mas em escalas ainda maiores em alguns ambientes. Em grandes rios africanos, eles influenciam diretamente populações de grandes herbívoros, ao predarem gnus, zebras, búfalos e outros animais que atravessam rios. Eles fazem parte de um ciclo que envolve fertilização de margens, transporte de nutrientes e até seleção natural dos indivíduos mais atentos ou mais fortes. Sem esses predadores, muita coisa sairia do eixo. Isso significa que, por mais perigosos que sejam, eles são fundamentais. E aqui entra uma reflexão importante. Perigoso não significa dispensável. Pelo contrário, muitas vezes os animais mais perigosos são justamente os mais importantes para a saúde do ambiente. E agora, chegamos na pergunta central, que talvez você esteja esperando desde o começo. Afinal, comparando crocodilos e jacarés, qual é o predador mais perigoso do ecossistema? Para responder,
Vamos recapitular alguns pontos-chave de forma clara. Primeiro, tamanho e força. Em média, crocodilos, especialmente espécies como o crocodilo de água salgada e o crocodilo do Nilo, superam os jacarés em tamanho máximo e força de mordida. Eles são fisicamente mais intimidantes e com maior capacidade de abater grandes presas. Segundo, território e habitat. Os crocodilos ocupam áreas que incluem rios de grande porte, lagos, deltas, pântanos e zonas costeiras, incluindo água salobra e salgada. Isso aumenta o alcance do seu impacto no ecossistema e a chance de contato com humanos. Jacarés, mais restritos à água doce, têm impacto grande, mas em áreas geralmente mais limitadas. Terceiro, comportamento com humanos. Estatisticamente, crocodilos são responsáveis por muito mais ataques e mortes humanas do que jacarés. Em várias regiões da África e da Ásia, eles são considerados um dos maiores perigos naturais do cotidiano. Jacarés atacam, sim, e podem matar, mas com muito menos frequência. Quarto, ousadia na caça. Crocodilos são conhecidos por atacar grandes mamíferos com regularidade. Eles arriscam mais, investem em presas perigosas e, com isso, se destacam como predadores mais agressivos no topo da cadeia. Jacarés também são eficientes, mas muitas vezes focam presas de menor porte e menos arriscadas. Quinto, capacidade de movimento e expansão. Com a habilidade de nadar longas distâncias em mar aberto, alguns crocodilos podem se espalhar e alcançar novos ambientes, o que aumenta tanto o alcance ecológico quanto o potencial de interação com outras espécies, inclusive humanos. Então, colocando tudo isso na balança, a conclusão é direta. No cenário global, o crocodilo é o predador mais perigoso do ecossistema, quando comparado ao jacaré. Ele une tamanho, força, comportamento agressivo, território amplo, ousadia na caça e um histórico muito maior de ataques fatais. Mas isso não significa que o jacaré seja inofensivo. Longe disso, um jacaré de 3 ou 4 metros é um predador extremamente perigoso, capaz de matar com facilidade. Em muitos ambientes, ele é o grande senhor dos rios, controlando tudo o que vive ali. A diferença é que, em termos de risco total, abrangência e impacto sobre humanos, o crocodilo leva vantagem. Agora, lembra da pergunta que eu fiz lá no começo? Se você estivesse em um rio escuro e visse 2 olhos na superfície, o que você preferiria que fosse um crocodilo ou um jacaré? Depois de tudo isso, a resposta provavelmente ficou clara. Se tiver opção, é muito melhor que seja um jacaré, porque se for um grande crocodilo, especialmente de espécies mais agressivas, a margem de erro é praticamente zero. E antes de encerrar, tem uma última coisa que vale muito a pena pensar. Você acha que o ser humano é o topo absoluto da cadeia alimentar em todos os ambientes? Em terra firme, com tecnologia, armas e cidades, talvez. Mas em muitos rios, lagoas e manguezais ao redor do mundo, quem realmente manda é um réptil pré-histórico, silencioso, com olhos quase imóveis e uma boca capaz de decidir tudo em um segundo. Se você chegou até aqui, agora você sabe não só qual é o mais perigoso, mas por quê. Sabe como distinguir crocodilo de jacaré, entende o papel de cada um no ecossistema e tem uma visão mais clara sobre quem é o verdadeiro rei das águas. Então, agora eu quero saber de você. Na sua opinião, qual desses predadores você teria mais coragem de encarar a poucos metros de distância, sabendo que não pode correr nem subir em lugar nenhum? Responde aí nos comentários qual lado você escolheria. O lado do crocodilo ou o lado do jacaré e por quê? Se esse conteúdo abriu a sua mente sobre esses 2 gigantes e te fez olhar para rios e pântanos com outros olhos, deixa o like, se inscreve e compartilha com aquela pessoa que adora animais perigosos, porque da próxima vez que alguém disser que jacaré e crocodilo são tudo igual, você já sabe exatamente o que responder. E nunca esqueça, na natureza, o mais perigoso quase nunca é o que faz mais barulho. Muitas vezes, é o que espera em silêncio, logo abaixo da superfície.